fiscalização para conter o aumento de mototaxistas clandestinos. É o que eu sempre falo, as leis no Brasil, nós não precisamos de criar nenhuma lei. Nós temos muitas, só precisa de fiscalização. Né, Alex? E a lei, ela é criada para o bandido, ela não é criada para o cidadão de bem. O cidadão de bem já é amparado pela Constituição, ele tem direitos. Aí quando se cria lei, é porque alguém comete um ato contra o direito de todos. Aí cria-se uma lei, né? E lei é o que a gente mais tem, porém não há fiscalização. Aí proliferam-se aquelas pessoas que estão contra a lei e, estando contra a lei, há necessidade de que haja fiscalização. Me conta essa história aí, Lanúcia. Aproximadamente 3.000 mototaxistas encontram-se em situação irregular em Goiânia. Diante deste número, a CEFIS, Secretaria de Fiscalização, irá intensificar o número de blitz pela região metropolitana, em apoio aos profissionais que hoje encontram-se regulamentados e se sentem desprotegidos diante da informalidade. A reivindicação é sobre a fiscalização, a MT fiscalizar, que hoje tem mais clandestino que moto regularizada em Goiânia. Como que você pode identificar uma pessoa que está certinho, está andando corretamente? Uai, identifica no número da autorização, no capacete, na moto e no colete. E a placa vermelha, entendeu? Sim. E tem a carteirinha também para identificar o motoqueiro regularizado em Goiânia. Quanto tempo você está na área? Tem 12 anos. E sempre foi desse jeito? Sempre teve essa porcentagem tão grande de gente regular? Sempre tem muito. Você vai lá, reclama, fala para eles, manda pegar a placa, levar para eles. Serviço deles, o que a gente faz, né? A função de fiscalização do transporte, seja de mototáxi, táxi, escolar e motofrete, é da Secretaria de Fiscalização. No passado, ela estava ligada a MT no ano passado, mas essa foi mudada estruturalmente. Os fiscais vieram para a CEFIS e, com isso, a competência de fiscalizar o transporte. E de quanto em quanto tempo essa fiscalização está sendo feita? A secretaria foi criada em janeiro e nós passamos por uma fase de adequação, de implementação da mesma, mas a partir de maio nós começamos a fazer pontualmente. E agora, final de junho, temos feito, só essa semana fizemos 2 blitz e estamos fazendo a fiscalização nos endereços que nos foi informado pelo sindicato dos mototáxis, de possíveis centrais clandestinas. Hoje nós estamos com 2 equipes rastreando esses endereços. Agora tem aquela coisa que a gente tem que entender os dois lados. Primeiro é o seguinte, há necessidade sim de que o serviço seja regulamentado, fiscalizado e seja um serviço de qualidade e de segurança, porque o mototáxi, né, ele para muita gente, é o meio que ele tem de se locomover de um lado e para um outro. Porém, às vezes no Brasil é tão difícil, né, você se regularizar. Eu tenho plena convicção de que 100% do povo brasileiro gostaria de ter aí, essa carteirinha da MT, gostaria de ter essa questão do mototáxi. Só que a burocracia é imensa e aí existem, né, como a gente sabe que no Congresso Nacional tem a bancada daquele pessoal ali que defende as armas, tem no Congresso Nacional aquele grupo que defende o aborto. Então, muitas representatividades estão presentes numa ação igual a essa. O cidadão tem todo o direito, né, de escolher o seu meio de transporte. Porém, escolher um transporte clandestino, depois você não tem para quem reclamar. Se você, por exemplo, é vítima de um acidente, ou se você tem um documento desviado, se você tem alguma coisa que seja prejudicada no transporte de táxi, você tendo ali a quem reclamar, pelo menos você já tem um nome RG, CPF, já tem tudo, né? Agora tem muitas pessoas que preferem economizar, mais barato, isso.
É o que eu sempre falo no Brasil, se houvesse uma facilidade para que as pessoas pudessem andar de forma correta, ninguém gostaria de cometer crimes. Tem aquele pessoal da Avenida 44, que tem aquelas bancas ali na rua. Por que eles têm aquelas bancas? Precisam viver e não encontram trabalho, para ali vão trabalhar. Poderia ser mais ágil os governos em facilitar a regularização daquelas pessoas que estão agindo contra. Agora, o outro lado da moeda, cria-se as leis, mas não tem fiscal. Essas centrais, Alex, normalmente tem lá 20, 30 mototaxistas. Aí vai um fiscalzinho, sozinho, com uma vidinha que Deus deu para ele. Como é que ele vai entrar nesse lugar lá? 20 contra 1. Ele não vai colocar a vida dele em risco. Então, é melhor você diminuir a clandestinidade, fazendo com que as pessoas tenham a inclusão, né? Em todos os aspectos, em todos os lugares. Ninguém quer contratar funcionário e não assinar carteira. Mas por que muita gente faz isso? Porque paga-se um salário para o funcionário e paga-se 2 para o governo. Se esse dinheiro fosse investido, por exemplo, a gente tem um fundo de garantia, se fosse estar sendo emprestado dinheiro para construir Copa. Meu fundo de garantia, eu não tenho, né? Meu fundo está furado, meu fundo de garantia está furado. Mas quem tem aí o fundo de garantia, o dinheiro fica parado lá e é utilizado para outras formas, outros negócios. Então, o trabalhador, mais do que mudanças no Brasil, precisamos de reformas. São as reformas que elas vão fazer o Brasil andar e acabar com esse problema todo. Reforma tributária, a gente paga imposto demais. Reforma fiscal, reforma trabalhista e tantas reformas que desonerariam o bolso do patrão, daria mais condições. Hoje, eu conversei uma vez com um advogado e ele me convenceu que um funcionário que ganha um salário mínimo, ele custa R$4.000 para a empresa. Como? Você coloca salário, você coloca mais salário que você paga para o governo, aí você coloca, você tem que recolher INSS, você tem que recolher FGTS, você tem que não sei o quê, você tem que contratar um advogado, você tem que ter um funcionário para vigiar aquele outro funcionário, você tem que considerar as contribuições e isso e aquilo. Se houvesse uma reforma trabalhista onde o dinheiro fosse utilizado em benefício do funcionário, nenhum empregador ia ter problema para estar legal. Então, a clandestinidade, uma coisa que eu falo, esse negócio, o cara traz contrabando do Paraguai. É claro, porque tem gente que compra. Aí você vai no supermercado, você quer comprar um produto, ele custa lá R$100. Por que ele custa 30 no camelódromo? Porque 70% é imposto, que vai para manter essa máquina do governo que chega a custar 500 bilhões de reais por ano. Imagina o que esse dinheiro, né? A presidente Dilma, ela poderia dar uma demonstração de que ela realmente está ouvindo o clamor social, não é empurrando essas reformas para o Congresso Nacional, não é responsabilizando o prefeito, porque o prefeito está pior do que muita gente aí, não é responsabilizando o governador, é começar a cortar gastos, né? Cortar gastos. E a máquina do governo, ela é muito inchada, gente demais trabalhando sem receber, e o dinheiro, não está trabalhando, está recebendo. O que mais acontece é isso, né? São pessoas, o Senado Federal está pendurado, o Congresso Nacional está pendurado. São altos salários que incha a máquina e faz aumentar imposto. A gente fica pagando salário para esse pessoal todo através de impostos. Então, vamos fazer aí uma mobilização pelas reformas, né? Desonera vocês devem ter observado, dias desses, a gasolina está R$2,89. Teve alguns postos
que venderam gasolina sem imposto. Era R$ 1,60. Em outros, chegava a custar R$ 1,20. Então, ou seja, você paga R$ 1,20 na gasolina e os outros R$ 1 e tanto, impostos, que vão para onde? Para corrupção. Tem outro aspecto, por exemplo, um grande debate agora. O que nós vamos fazer depois da Copa com os estádios? O governo está querendo, sabe fazer o quê, Alex? Privatizar. Vai entregar para as empresas cuidarem do estádio. As empresas já disseram, o valor do ingresso vai ser R$100. Porque para manter aquela estrutura toda tem que cobrar caro. R$100 o ingresso, aí o povo não pode. Aí vai criar o Bolsa Ingresso de estádio. O cara paga lá R$10 e o governo paga R$90. Por que não pega esses estádios? Inclusive ontem eu vi um estudo sobre isso, né? Houve um erro de cálculo no Brasil. Cada cadeira, Alex, o custo de cada cadeira no estádio no Brasil passou de $8.000, o mais caro na história das Copas. Na África do Sul, $6.000. Aí depois, quando terminar a Copa do Mundo, eles vão entregar para a iniciativa privada. Aí os times já não vão jogar lá mais, porque eles não vão dar conta de pagar a estrutura e o torcedor não vai dar conta. Vão virar elefante branco. Já que o governo enfiou dinheiro nesse negócio de estádio, dá para o clube de futebol, não cobra ingresso do torcedor. Não, vão fazer errado, vão privatizar. E as empresas já disseram, olha, para manter um jogo de futebol aqui, o custo vai ter que ser R$100 o ingresso. Fazem as coisas erradas. E descobriram também que a gente não precisava de tantas sedes assim. Lá na África, eu acho que tiveram 4 ou 5 sedes. Aqui no Brasil, Brasília, sede, Cuiabá, Amazonas. Não tem esporte, não tem time de tradição, nada contra os estados, mas é porque lá não tem a tradição do futebol. Então poderia ter feito 5 ou 6 estádios e não fazer essa grandiosidade com o dinheiro do povo, e vai virar elefante branco. Lá em Brasília, quem vai jogar? Eu já falei, lá em Brasília eu podia aproveitar para fazer lá uma outra penitenciária. Pelo menos o cara vai ter o banquinho lá para se sentar. Tá errado ou estou certo? Então...